Olá, vou-vos falar de funções em Python. Uma função é um conjunto de instruções com um nome. A primeira instrução que vocês aprenderam em Python usava uma função. A primeira instrução que aprendemos em Python foi esta. Não é? O Hello World, não é? É uma função porque tem estes parênteses curvos, ok? Uma palavra com parênteses curvos, neste caso, o identificador com parênteses curvos identifica uma função. Neste caso, a função print. A print tem associado um conjunto de instruções que nós não vemos e, de certa forma, não nos interessa. Nós simplesmente sabemos que print imprime. Como ela vai fazer isso é desprezável. Por isso, olhamos muitas vezes para as funções como uma caixa preta, género. Ela faz aquilo. Como faz e como implementa, não me interessa. Okay? E podemos, então, chamar a função pelo seu nome. Okay? A função pode receber um ou mais argumentos. Aqui a palavra argumento é o que nós pomos aqui dentro dos parênteses. Okay? Neste caso, print tem um argumento, neste caso. Não é? Mas se eu pusesse aqui... dois argumentos, neste caso temos dois argumentos porque estão separados por vírgula, não é? Ou seja, a print é uma função que recebe, por exemplo, um número indeterminado de argumentos. Mas haverá funções que recebem um determinado número de argumentos fixo, não é? Vamos então falar de uma função. Vamos definir uma função, por exemplo, que vai somar dois números. Okay? Vamos usar sempre como nome de uma função um verbo. E para definir uma função temos que usar a palavra-chave def. Vamos chamar de soma dois números, que será uma função, por isso tem que ter estes parênteses, e vai ter, neste caso, dois argumentos, porque vai somar dois números. Vai somar um número que eu vou chamar A e outro B. Okay? E, bom, como tem um conjunto de instruções, é como os ifs e os whiles e os fors. Tem dois pontos e depois temos um conjunto de instruções, uma suite, como se diz, um conjunto de instruções que fazem parte desta função soma dos números. Por exemplo, se eu quiser somar o A e o B, o que é que eu tenho que fazer? Bom, vou definir uma variável C, que vai ser o A mais o B. Ok, e já fiz a minha conta, espetacular. Bom, mas agora interessa-me retornar esse resultado, não é? E para isso, vamos usar outra palavra-chave essencial nas funções, que é o return. Okay? Vou retornar o quê? Vou retornar o C, que é o resultado da minha soma. Não é? Vou retornar o C. Okay? E então temos aqui a nossa função definida. Já está. É uma função que se chama soma dos números, tem dois argumentos e tem um conjunto de instruções. Tem uma instrução do return, que no fundo vai retornar um resultado para quem utilizar esta função. Então, se eu definir esta função, posso agora usá-la. Se eu fizer soma dois números e usar aqui o 2,3, ele vai me retornar o número 5, que é a soma destes dois números. Não é? Posso, inclusivamente, guardar o resultado numa variável, a dizer que é, por exemplo, a soma. Okay? E depois posso imprimir a soma. Print soma. Estão a ver? Neste caso, podemos fazer depois programas mais refinados, em que podemos pedir números, por exemplo, ao teclado. Por exemplo, insira um número e escrevemos o 2. Insira outro número e escrevemos o 3, não é? Por exemplo, posso dizer aqui N1, dizer input. Temos aqui outra função, é a função input também, que já estamos habituados a usar e que tem como argumento aqui uma string, neste caso, não é? E vai retornar, não é? Da mesma forma que a soma de números retorna aqui um número, a input retorna uma string e por isso nós temos que convertê-la num inteiro, neste caso. Ou pode ser um inteiro ou um float, vamos para um eval, ok? E vamos repetir esta instrução duas vezes, estão a ver? A vantagem das funções é que nós podemos depois reutilizá-las, estão a ver? Eu aqui reutilizei a input duas vezes, não é? E agora posso somar estes dois números, dizer N1, N2. E agora, de repente, fiz aqui um programa mais refinado. Este programa tem duas partes. Temos uma primeira parte da definição da função e agora utilização da função. E aqui estamos já a utilizar a nossa função. Okay?
E como veem, eu posso agora aqui fazer uma função aqui mais modular. Estão a ver? Temos aqui o que ela faz e aqui temos como ela é utilizada, em que vemos que está aqui a ser utilizada e o seu resultado está a ser impresso.